Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Clube FI Live. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nathan Otávio, também conhecido como Nódia, e sou o apresentador do nosso programa aqui quinzenal, segunda-feira sim, segunda-feira não, sempre às 9 horas da noite pelo horário de Brasília. A gente está aqui para trocar uma ideia sobre algum tema que interessa ao investidor de fundos de investimento imobiliários. Então, para quem já conhece, normalmente a gente está aqui ao vivo. Hoje é uma exceção, essa segunda quinzena de julho eu estou em viagem, então deixei essas duas lives gravadas. A última live quando a gente tratou dos informes anuais e a live de hoje estão gravadas, mas elas foram meras exceções. Na próxima live daqui a 15 dias eu estarei ao vivo com vocês, se Deus assim permitir. Desculpem a tosse. E hoje a gente vai tratar então dos leilões. Nossa, como tem gente que confunde às vezes algumas coisas desses leilões, os tipos diferentes de leilões, os motivos diferentes de leilões e como que o investidor deve agir e se existe ou não alguma oportunidade ali escondida. Esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Antes da gente entrar no tema, vale a pena lembrar que o Clube FIA é orgulhosamente um dos patrocinadores do Fórum GRI de Fundos Imobiliários. É o maior evento de fundos imobiliários do Brasil. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem uma landing page pronta para vocês. É só entrar em www.clubefii.com.br/congresso e você vai ter toda a informação de maneira resumida. Vai ser no dia 21 de agosto, então daqui a pouquinho, daqui a poucos dias, vai ser no Hotel Transamérica em São Paulo. Para quem quiser ver um pouquinho mais, a gente tem o vídeo do nosso CEO, Rodrigo Cardoso, falando sobre esse evento. É um evento só de fundos imobiliários, estão com painel com entrevistas com vários players diferentes, então gestores, administradores, jornalistas, analistas e muita gente boa. E o Clube FI vai também ter o seu painel de entrevistas. O Clube FI, claro, tem um destaque por ser lead sponsor. E então a gente vai ter um painel com o Rodrigo Cardoso, nosso CEO e sócio fundador, o João Pádua. Para quem ainda não conhece, o João Pádua tem feito o podcast quinzenal, normalmente às quintas-feiras, entrevistando profissionais do mercado. E tudo isso vai ser mediado, essa entrevista, pelo meu grande amigo Arthur Vieira de Moraes. Já teve uma edição sobre esse evento no final do ano passado. Eu estive nesse evento. É realmente um evento muito completo, muito robusto. É realmente muito gostoso de estar lá. A expectativa para esse evento de agosto é de mais de 1.000 participantes. E deve ter isso mesmo. Muitos profissionais respeitados no mercado vão estar lá. Esses aqui são só os que já estão confirmados, sem contar a galera que ainda não está confirmada. Então é de 8h30 até as 6 horas da tarde no dia 21. Eu provavelmente vou estar lá, então não fiquem com vergonha. Se quiserem conversar comigo, trocar uma ideia, bater um papo, eu provavelmente vou estar lá. Quem quiser ver a programação completa, os palestrantes com mais detalhes, pode clicar aqui nesse PDF. E aqui tem o mapa do evento. Aqui a explicação sobre o que é o GRI Club, que é um clube mundial dos principais players, principalmente do mercado de imóveis, mas que, reconhecendo a importância do mercado de FIIs para a economia e para o Brasil, hoje tem um evento só dos fundos imobiliários. O preço da inscrição é de R$ 1.190, podendo ser parcelado em até 12 de R$ 99,17. Mas os assinantes do plano FII e Data Plus pagam apenas R$ 790. Para quem fizer a continha rápida vai ver que fica mais barato até assinar o plano Data Plus e pagar 790 do que pagar 1.190 para quem não é assinante. Então é um evento que vale muito a pena. Realmente é muito interessante, muito legal o evento. Bom, então agora vamos conversar sobre os
leilões. De 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, tem surgido um bocado de confusão. O pessoal tem exagerado na mão, achando que descobriu uma mina de ouro, etc. Então, vamos começar. Eu nem preparei slide nem nada. A minha ideia é fazer um negócio realmente muito de cara limpa aqui, falando muito aberto com vocês. Existem vários tipos de leilões, com tipos e subtipos. Eu vou tentar condensar isso em como se fossem 4 tipos. Para quem quiser depois se aprofundar mais nisso, pode olhar um documento que existe da Bolsa chamado Regulamento de Negociação da B3. Então lá, principalmente para profissionais do mercado, gente que quer entrar mais a fundo nisso, pode ler lá. Basicamente todas as regras que eu falei, que eu vou falar aqui, vão estar lá de alguma maneira ou de outra, mais ou menos resumida. Eu vou estar muito focado naquilo que acontece no mercado de fundos imobiliários, enquanto esse manual de negociação é extremamente amplo, extremamente genérico, porque ele fala de todos os processos da B3 e não só de fundos imobiliários. Então, também cuida de leilão de ações e uma série de procedimentos normais que acontecem centenas, milhares ou talvez dezenas de milhares de vezes por dia, mas que estão organizadas dentro desse manual de negociação. Não é só de leilão, ele trata de muito mais coisa do que isso. Então, vamos começar o seguinte. Tipo 1. Leilão de abertura. Normalmente a Bovespa chama de call de abertura, mas a galera no jargão chama de leilão de abertura. Gente, isso acontece todo santo dia. O que é o call de abertura? Vamos supor, porque como o horário da bolsa muda, se é horário de verão, se não é, eu vou tabelar que começa às 10 horas. É porque quando é horário de verão aqui, né, nos Estados Unidos é de um jeito, quando é horário de verão nos dois é de outro, esses calendários da Bovespa mudam. Normalmente às 10 horas é o horário que eu vou pegar como meu exemplo. Uma informação que o mercado muitas vezes olha é o preço de abertura. A que preço aconteceram os primeiros negócios de um ativo, seja uma ação, seja um fundo imobiliário. Geralmente aqueles gráficos, eles mostram o preço de abertura, a mínima, a máxima e o fechamento. Tanto é que ele é conhecido como gráfico OHLC, Open, High, Low and Close. Abertura, alta, baixa e fechamento. Então, são os candlesticks para o pessoal que gosta de análise gráfica, etc. São aquelas barrinhas, né, que tem um pavio para cima, um pavio para baixo. É abertura, fechamento e máximas e mínimas. Então, o valor de abertura tem seu significado. Para algumas pessoas tem mais, para outras tem menos, mas é uma coisa que o mercado em si acompanha. Como é que é estabelecido o preço de abertura? De uma forma muito simples. 15 minutos antes da abertura do pregão, então às 9h45, você já pode colocar ordens na bolsa. Algumas corretoras até admitem que você lança essas ordens antes, mas a corretora só joga isso, só lança isso no sistema da Bovespa no call de abertura às 9h45. Algumas corretoras não têm esse buffer, não te permitem lançar ordens antecipadamente. Você só pode lançar quando a bolsa está aberta, então a partir das 9h45. Isso acontece para todos os ativos, sejam ações, sejam FIIs, FIPs, opções, mercado futuro, tudo. Absolutamente tudo. Você consegue. Existe esse leilão de abertura. E não é um leilão como um leilão de carro ou de casa, onde tem uma pessoa vendendo e as outras pessoas vão dando lance para comprar por preços cada vez mais altos. Não, é um leilão de duas pontas, aonde você tem vários compradores e vários vendedores. Não é um bem específico, um carro, uma casa, um jato, um avião, um barco. Não. É um leilão de duas pontas, aonde compradores e vendedores vão lançando seus preços por quanto cada um quer comprar aquele ativo, por quanto cada um quer vender aquele ativo. Só que com uma regra, durante esse período do call, as negociações não acontecem. Não fecha negócio. Simplesmente as pessoas vão colocando as suas intenções de compra, vão colocando as suas intenções de venda. E a bolsa, ela, nas 10 horas,
ela vai definir qual é o preço de abertura. Como ela define esse preço? Aquele preço que atenda ao maior volume possível de compradores e de vendedores. Ou seja, vamos pegar um fundo imobiliário cotado ao redor de R$ 100, só para facilitar. Tem gente que vai querer vender, que vai lançar a ordem dizendo que vende aquele fundo por 95, 95,50, 96, 97, 98, 99, 100. E tem gente que só aceita vender com lucro. Então, bota lá a 101, a 102, a 103, a 105, a 110, a 150, etc. Você consegue. Você bota lá. E vai ter compradores que vão dizer que compram muito barato, que só aceitam comprar se o ativo tiver a 90, a 91, a 92,45, a 93, a 95, a 97, a 92. E alguns que aceitam até comprar mais caro, a 101, a 102, a 105, etc. Então você tem toda essa lista chamada book de ofertas de venda e de compra. E aí vamos supor, e a bolsa vai, o sistema da bolsa automaticamente vai fazendo testes de qual é o preço certo, entre aspas. Como esse preço? Ela vê o seguinte, não, se eu botar 101, vamos supor, R$ 101. Nossa, estou com uma coceira no nariz aqui que não me sai. A R$ 101, ela vai olhar o seguinte, quem aceitaria vender abaixo de 101? Toda essa galera aqui aceitaria vender abaixo de 101. Então, para eles, o preço de 101 é até vantajoso. Porque se o cara botou que aceitaria vender por 95 e ele está vendendo por 101, poxa, para ele está valendo a pena. Para quem aceitaria vender acima desse preço, a gente não vai mexer com eles. Porque se o cara diz que só aceita vender a 105 e o mercado está abrindo a 101, esse 105, a ordem dele vai continuar no book, vai continuar pendurada lá. Já no book de compra, a mesma coisa. Vamos supor 101. Mesma coisa só que é o contrário. Aquele cara que aceitava comprar se o ativo chegasse a 98, o pedido dele não vai ser atendido, porque o mercado está abrindo a 101. A ordem dele de 98 vai continuar lá no book de ofertas parado, esperando ver se o mercado cai até o preço dele para ele pescar a ordem, como a gente chama. Mas aquele que aceitaria comprar a 102, a 103, a 101,50, a 104,25, etc., para esses vão ser atendidos, porque 101 é um preço menor. Então, se eles aceitavam comprar a 105, poxa, eles vão comprar a 101, para eles é muito bom. E a Bovespa ela faz o teste com todos os preços possíveis. E ela vê qual é o preço que vai atender ao maior número possível de vendedores que estão vendendo abaixo e de compradores que estão aceitando comprar acima. Então, por que é 101? Por que não sobe para 105 para aceitar mais vendedores? Porque aí também você aceita menos compradores. Por que em vez de ser 101 não joga para 95? Você vai aceitar muito mais compradores. Você tem toda a galera que estava querendo comprar a 105, a 104, a 103, a 100, a 98, a 97, a 96, a 95, 50, até 95. Só que você talvez não tenha tanta gente querendo vender a 95 ou abaixo. Então a bolsa ela faz essa régua, ela passa essa régua naquele valor que vai atender o maior número possível de ordens. Então, durante o call, a corretora te mostra geralmente uma corzinha diferente, dizendo que aquele ativo está em leilão. E bota assim, às vezes aparece assim, PTA, preço teórico de abertura. Quer dizer o seguinte, nesses preços, com essas ordens colocadas aqui, a bolsa vai abrir esse ativo a R$ 101. Se começar a entrar mais ordens, a cada nova ordem que entra ou que é cancelada, a Bovespa olha de novo. Peraí, vamos olhar aqui se mudou o preço. Entrou muito mais gente querendo comprar em preços baixos. Por exemplo, preços mais altos, né? Então a gente pode subir mais essa reguinha, porque claro, a gente tem vendedor nesse preço e agora a gente tem comprador. Então, não, entrou muito vendedor, então vamos baixar. Lei de oferta e demanda. Até que às 10 horas, a Bovespa
fecha todos os negócios. E aí todo mundo que estava querendo comprar num preço acima vai ser beneficiado por comprar naquele preço. Todo mundo que estava querendo vender num preço abaixo também vai ser beneficiado porque estava querendo vender a um preço abaixo e vai vender naquele preço. Esse é o call de abertura. Ele acontece geralmente ali 15 minutos antes, ou, por exemplo, no ativo muito pouco negociado, que não teve nenhuma ordem no call. Assim que acontecer o primeiro preço de compra e venda que consigam se casar, aquele ativo congela e ele entra em call, ele entra em leilão de abertura por 15 minutos. Também, se tiver muita ordem entrando e saindo, muita ordem batendo, etc., a bolsa pode prorrogar o leilão daquele ativo. Os outros ativos, ok, 10 horas solta para negociação. Mas às vezes coisas muito líquidas, grandes ações, etc., a bolsa fala, tá, vou dar mais 5 minutos, porque o preço teórico está mexendo muito, então a bolsa quer dar tempo de que todos os players do mercado tenham condições de ver o preço teórico de abertura e tomar a sua decisão de vai colocar mais uma ordem, vai cancelar uma ordem, etc., o que vai fazer ali. Então, conforme, se o preço teórico muda muito, se entra muita ordem, se cancela muita ordem, a bolsa vai postergando, vai prorrogando aquilo ali até que o mercado esteja calmo o suficiente para ela soltar aquele ativo para negociação. Esse é o call de abertura. Não é uma oportunidade de ouro, isso acontece todo santo dia. Eu já vi gente dizendo, não, o call de abertura é bom porque você sempre consegue comprar num preço abaixo do fechamento de ontem. Eu perguntei à pessoa por que ela dizia isso. Ah, não, porque eu tenho visto, etc. Me deu o código de um ativo para eu pesquisar. E eu rodei uma estatística pegando ali mais de um ano de negociação. Na média, o ativo abria no mesmo preço que fechou anteriormente. Claro, tem dia que abre abaixo, tem dia que abre acima. Mas estatisticamente, pegando um ano, 230 pregões, 220 pregões que tem um ano, não tinha nenhuma discrepância válida. Na verdade, na média, o leilão de abertura tinha sido sempre um pouquinho acima, mas coisa de menos de 1%, coisa de 0,5%, é insignificante. Simplesmente porque são os mesmos players de ontem são os mesmos de hoje. Não tem motivo para dizer, ah, não, todo mundo vende na abertura e aí por isso você consegue comprar mais barato. Se isso fosse tão óbvio, você teria muita gente esperando essa oportunidade, o que faria com que o preço subisse e o mercado equilibra. O mercado equilibra. Esse é o call de abertura. O call de fechamento, ou chamado leilão de fechamento, é a mesma coisa, só que acontece no final do dia. Nos últimos 15 minutos, é como se a bolsa congelasse o ativo, os ativos, e ela vai casando. As pessoas vão colocando ordens e ela vai vendo qual é o melhor preço para atender o maior número possível de pessoas. E os vendedores que estão querendo vender abaixo e os compradores que estão querendo comprar acima. Pronto. Tudo que eu falei de leilão de abertura vale para o leilão de fechamento. Também não tem oportunidade mágica, não tem milagre. O mercado está aberto para todo mundo. Desculpa, gente. Então, o mercado está aí. A informação está disponível. Todo mundo sabe que tem call de abertura, todo mundo sabe que tem call de fechamento. Não acontece nada. É simplesmente uma oportunidade para a bolsa estabelecer um valor de fechamento do dia para aquele ativo que tenha validade. Porque muitas pessoas negociaram naquele valor. Você traz volume para aquele período, o que dá representatividade. Não tem muito valor você pensar que um call de fechamento, o preço de fechamento de um ativo foi dado porque simplesmente duas pessoas toparam. Uma aceitou comprar e outra aceitou vender. Pode ser no valor anormalmente alto ou anormalmente baixo. Então, a bolsa congela para fazer o call de fechamento e dar mais validade àquele preço. Ok? Esses são os dois leilões que acontecem todo santo dia para todos os ativos. Ah, não, mas foi um ativo muito líquido e muito ilíquido e no call de fechamento ninguém botou ordem nem de compra nem de venda ou botaram em valores que eles não se encontraram. Todo mundo estava querendo comprar muito abaixo, todo mundo querendo vender muito acima e não chegou num preço. Se vende preço de fechamento, aí sim vale o último negócio realizado. Dois tipos de leilão já falados. Terceiro tipo de leilão. Quando um ativo se desloca muito
ele sobe muito ou cai muito, a bolsa pode, dentro de determinadas regras, a bolsa ela tem o chamado leilão de não, leilão não, túnel de rejeição e túnel de leilão. O que é isso? Dependendo da liquidez do ativo, um ativo muito líquido vai ter o túnel mais apertado, um ativo mais ilíquido vai ter um túnel mais aberto. O que isso quer dizer? Pega-se o valor que fechou ontem e se estabelece que, por exemplo, para aquele ativo, pela liquidez dele, você vai admitir que ele possa subir 20% ou cair 20%. Caso ele toque esse túnel, porque dentro desse túnel ele pode negociar livremente. Se ele fugir dessa banda, abre-se um leilão. A bolsa fala, peraí, o ativo tal saiu da minha banda que eu entendo como normal. E por que ela faz o leilão? Para dar visibilidade. Para todo mundo ter tempo de olhar, todo mundo que está no mercado ali, recebe um aviso nos home brokers mais profissionais, ativo tal entrou em leilão. Porque, pô, ele subiu muito ou caiu muito em relação ao que a bolsa entende por normal. Então, vamos olhar, vamos ver o que aconteceu. Mas subiu e caiu por quê? O que aconteceu? E ainda existe o chamado túnel de rejeição, que é se você colocar uma ordem muito acima ou muito abaixo, a ordem nem é aceita pela bolsa. Isso é uma proteção contra o chamado fat finger, ou dedo gordo. Já tivemos muitos causos na história das bolsas de valores de pessoas lançando ordens com quantidades ou preços irreais. Então, alguém queria comprar um ativo, uma ação por R$ 30 e lançou a R$ 300 porque esbarrou. Por isso dedo gordo, que é como se o dedão, como se o dedo da pessoa fosse gordão e esbarrasse nos botões. E aí, claro, aquilo deslocou todo o preço, era uma ordem grande, tem vários casos. Quem quiser ver uns casos desses, procura no Google por Flash Crash. Ordens de venda muito grandes, onde um ativo sai de dezenas de dólares para R$ 1 numa única ordem. O nosso sistema da Bovespa é mais protetivo e evita isso. Se você colocar um preço ou um volume muito acima do habitual, a bolsa rejeita. Por isso, o túnel de rejeição. Esse é bem mais amplo. E tem o túnel de leilão, onde a bolsa aceita, mas se alguém aceitar comprar e vender naquele teu preço, a bolsa congela e fala, peraí, vamos anunciar para todo mundo que está acontecendo alguma coisa muito fora do normal. E aí acontece exatamente como o call de abertura ou o call de fechamento. Acontece a mesma coisa. Pode ser por 15 minutos e depois se entrar muita ordem ou se o preço continua a deslocar muito, a bolsa vai prorrogando e vai prorrogando e vai prorrogando. Claro que isso quer dizer que o ativo se deslocou muito. A depender da forma como você encara o mercado, do tipo de relação que você quer ter, pode ser uma oportunidade. Por exemplo, um ativo que caiu muito, você pode chegar lá comprando. O que muitas vezes acontece? Principalmente como a ordem derruba muito o preço, por exemplo, entra um monte de gente querendo comprar naquele preço. E aí vai trazendo aquele preço mais para dentro do túnel, mais para o patamar mais regular. Ou alguém que de repente quer comprar e acaba deslocando o preço e ele bate no túnel. Entra um monte de gente falando, não, peraí, nesse preço eu aceito vender, nesse preço eu aceito vender. E aí o preço teórico vai caindo e meio que empurra o ativo de volta. Ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, mas empurra pro normal dele. Claro, um ativo que teve um fato relevante, como há pouco tempo nós tivemos do XP Macaé, o XPCM, onde caiu 30% num dia só, foi um fato relevante anunciando a saída da Petrobras para 2020. Claro que isso muda totalmente todo o padrão de precificação, a linha normal daquele ativo. Não vi se no pregão teve leilão ou não, é capaz de ter tido exatamente por causa desse forte deslocamento de preços e muita ordem grande pode ter batido, etc, etc, etc. Só isso. E agora o quarto tipo de leilão, que não é muito diferente desse terceiro tipo, com uma exceção. É avisado com antecedência. Por exemplo, a gente teve um caso recente em junho, final de junho, do Via Parque. Foi feito esse comunicado aqui que eu vou compartilhar com vocês
no site da Bovespa. Então, a gente vê a data, o código, a quantidade de cotas, que era bastante significativo, cerca de 1 milhão de cotas, que dá 38% do fundo. O preço pelo qual a gente vai começar esse leilão, o dia e a hora. O que acontece? Conforme o preço vai mudando, esse leilão vai sendo empurrado para frente. No caso desse leilão, ele levou mais de hora. Ele era para ser de 15 minutos. Ele foi para acho que 1h30 de leilão. Da mesma forma como em outubro de 2017 aconteceu com o ABCP, né, o Grand Plaza Shopping. Também um leilão que tocou aí acho que quase 2 horas de leilão, o leilão do ABCP. Aqui no caso, o que está acontecendo? Você tem algum grande investidor que vai vender as suas cotas através do Credit Suisse, dessa corretora, né, da corretora do Credit Suisse, e ele tem uma negociação de vender essa quantidade nesse preço para alguém que está comprando através de uma outra corretora, que é a Nova Futura. Aqui diz que quem está vendendo não tem nenhuma informação relevante sobre o fundo, não é alguém que sabe que uma bomba vai explodir no fundo e está saindo. E observe essa informação. Será permitida a livre interferência de compradores e vendedores no leilão. Olhem a antecedência, 21/6, para um leilão do dia 25, foram 2 dias úteis de antecedência. Esses leilões, geralmente, a depender do valor, são negociados, são avisados com 24, 48 horas antes. Para quê? Para dar clareza ao mercado, para dar comunicação ao mercado. O mercado sabe que vai acontecer esse leilão. Isso é divulgado no sistema da Bovespa. Não é escondido. Não é uma transação fechada. Não é o que o pessoal chama de block trade. Block trade é uma transação fechada entre 2 grandes players que fecham um lote grande que nem passa pela bolsa. Esse talvez seja a forma moderna do block trade. Uma forma mais transparente. Primeiro que acontece no pregão. No pregão. E aí o que acontece? Nesse caso, então, o leilão começava às 4h30. Às 4h30 da tarde, aquele ativo entra em congelamento, ele entra em leilão, geralmente no home broker ele aparece numa corzinha diferente, ou com uma moldurinha, ou um pisca-pisca. Cada corretora vai comunicar isso de um jeito, cada corretora tem sua regra. Normalmente elas comunicam de uma forma bastante clara, olha, esse ativo está em leilão, até porque se você botar qualquer ordem ali, você sabe que ela não vai ser negociada, não importa o preço que você coloca, ela não vai ser negociada de imediato, ela vai para a composição do preço. E aí esse ativo, então, ele foi congelado e as duas corretoras colocaram suas ordens de 1 milhão, quase 1 milhão de cotas. 2 ordens enormes. Exatamente a esse preço, R$ 171,64. Um preço muito abaixo do que o fundo vinha negociando até então. O fundo vinha negociando na base de 178 nos últimos dias. Estou pegando minhas anotações aqui. E, então, quer dizer, ele entrou aí com mais de 5% de desconto. E a galera meio se alvoroçou. Nossa, nossa, nossa. Bom, já no dia 24, que já foi o dia seguinte, entre o anúncio e o leilão, ele já até tinha caído para 173,50. Por quê? O pessoal quer tentar ser esperto. Pô, já está em 178, eu tenho cotas dele, eu vou vender para depois vir comprando a 171. A teoria é boa. Só falta combinar com os russos, como diz a história do futebol. Tem uma lenda sobre essa frase. Só falta combinar com os russos. O que acontece? É um leilão que se permite a livre interferência. Ele funciona como um grande call de abertura ou fechamento. A única questão é que nós temos 2 players que estão provocando esse leilão. Você tinha alguém que queria vender, alguém queria comprar. Eles fecharam uma quantidade, fecharam um preço e soltaram na bolsa. Isso gera um leilão. Ainda que
Gera leilão pelo preço? Não, porque certamente 5% não bate em túnel de rejeição, mas pelo volume, quase 40% do total de cotas do fundo. É muito dinheiro em jogo. A gente está falando de 170 milhões de reais numa única transação. É muito pesado, é muita coisa. E aí o que acontece? O que aconteceu? Uma pergunta importante que fazem. De repente alguma ordem que eu já botei antes do leilão, ela ainda é válida para o leilão ou ela é derrubada por algum motivo? Ela é válida. O leilão, a existência do leilão, o começo do leilão não derruba nenhuma ordem. Assim como qualquer ordem que você colocou num leilão e que ela de repente não foi negociada porque você estava tentando comprar muito abaixo ou vendendo muito acima, ela continua pendente no book, é uma ordem normal. Não existe a ordem para o leilão. Não, a ordem está no mercado, do jeito que você quiser. E aí o que aconteceu? O pessoal viu, poxa, 171 eu quero, e coloca a ordem a 172. Uma cautela que é importante ter é, se você tem interesse, lembre-se que o preço pode deslocar. Conheço gente, principalmente no leilão do ABCP, onde isso ainda era meio novidade, que botou exatamente no preço. O ativo deslocou ali 2 ou 3 centavos e a pessoa não comprou. Então, dependendo do seu nível de experiência, nível de profundidade que você tem no estudo, coloque num preço que para você faça sentido. E aí o que aconteceu? Então você tinha um comprador querendo comprar ali, vou falar em redondos, 1 milhão de cotas a R$ 171,64. Foram entrando ordens. Uma hora já tinha mais de 1 milhão de cotas a serem compradas a preço superior. Vamos supor, R$ 172. Logo vejam, lembra o preço teórico? Se a bolsa ajusta o preço teórico para 172, tem 1 milhão de cotas a serem compradas a 172, vamos supor que todas as ordens foram a 172, ou um pouquinho abaixo, 171,90. Não, o comprador tem que estar acima. Ou botaram acima de 172, 173, 175. E tem vendedor com preço abaixo disso. Então o preço teórico vai subindo. Tem mais comprador a preços acima, o preço teórico vai subindo. A bolsa ela vai ver o seguinte: qual é o preço que eu fecho a maior quantidade possível de ordens no melhor preço para todo mundo? Então o preço foi subindo. E conforme o preço vai subindo e novas ordens vão entrando, a bolsa vai prorrogando esse leilão. Ela vai cada vez. Ela vai. No caso era de 15 minutos, levou mais de hora. E fechou a 176,75. Ou seja, todo mundo que colocou ordem de compra a 176,75 ou mais, comprou nesse preço de 176. 176,75, perdão. Quem botou esse preço acima, levou. Com preferência para quem botou acima. Quem botou no preço cravado pode ter tido só parte da sua ordem executada, que aí vai por ordem de prioridade. A prioridade é primeiro quem botou para comprar mais acima. Para o cara que botou a R$ 200. Esses vão fechando primeiro e em 171 e 176, 75, alguém ficou de fora. Então vejam, o leilão era entre duas pessoas, dois players, a 171. Ou seja, aquele que provocou o leilão, aquele que queria comprar a 171, nem levou, porque não foi no preço dele, foi a 176. E aquele que quis ser mais esperto e falou, não, eu vou vender a 178 ou a 175 para deixar cair a 171 e comprar. Não conseguiu, porque o leilão foi a 176 que fechou. E depois disso o ativo ainda continuou subindo, etc. Bateu aí quase 190 de lá para cá. É difícil ser mais esperto que o mercado, gente. Lembre-se que você está num mercado com dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão há anos nisso aqui. E que passam 8, 10,
12 horas, ou às vezes mais do que isso, por dia, estudando e acompanhando. Então, é difícil você querer ser mais esperto que o mercado. Nem todo leilão que acontece, que é anunciado, é uma coisa fantástica. A bolsa faz leilão, às vezes mais de um leilão, normalmente mais de um leilão todo dia. Geralmente leilões pequenos. Por exemplo, sei lá, massa falida de empresa, descobre que a empresa tem ações. Aquilo ali não pode ser vendido limpo na bolsa. Tem que ser feito um leilão judicial na bolsa. Mas são valores tão pequenos que ninguém nem nota. É raro aparecer um leilão grande. Depois que aconteceu o leilão do ABCP, surgiu um estarado de leilão que ficava lendo todos os leilões. A grande maioria são de valores insignificantes. É inventário que os herdeiros brigaram, que não sei o quê. É alguém que está com uma dívida e está sendo executado na justiça, então se pega aquele valor e executa na justiça como você executa a casa de alguém, você também executa as ações, as cotas de fundo imobiliário que uma pessoa tenha. Então, geralmente são leilões pequenos. Às vezes surgem esses grandes leilões, como a gente teve também do HMOC, que na época nem chamava HMOC, era GWIR, que é o Shopping Praça da Moça, aonde, por exemplo, um fundo da Red Investment entrou comprando. Ele tinha informação privilegiada? Não. Foi avisado com 24, 48 horas, ele olhou, falou, nesse preço que eu compro. E lançou a ordem. Assim como teve fundo que comprou o ABCP. Assim como certamente teve fundo que comprou o Via Par, que a gente ainda não consegue saber, porque tem que esperar sair os relatórios, ver se tem algum fundo de fundos que comprou, não comprou, etc. Não tem milagre, gente. Não tem milagre. É difícil ser mais esperto que centenas, milhares de profissionais. Às vezes você vai dar sorte. Às vezes realmente você é algum tipo de gênio. Eu não sou. Claro, se você já está vigiando um certo ativo, você de repente já tem algum tipo de estudo mais completo, você fala assim, não, poxa, olha, Via Parque para mim a 172 é o preço. Você pode lançar aquela ordem lá no sistema e ver se de repente o ativo dá uma quedinha e te belisca, por exemplo. Agora, você também não pode ficar chateado, você fez teu estudo, viu lá que teu preço justo para o fundo é 172. O leilão fechou a 176, você também não tem por que se incomodar. Não era teu preço, tá caro. Assim como você acha que esse comprador comprou através, ou comprou não, lançou a ordem de compra através da corretora Nova Futura para esse leilão. Você acha que ele ficou triste? Não, para ele o preço certo era 171,64. Ele botou a ordem. Ah, foi a 176. Para ele não interessa, não é o preço para ele. O preço dele era 171, ele botou, o mercado subiu. Tá bom. Nesse preço para mim não vale. Tem muita gente que trabalha assim, com muita tranquilidade de saber, não, nesse preço está caro, nesse preço está barato. Se está barato eu compro, se está caro eu vendo ou não compro. Não tem milagre. Gente, então assim, essa live foi para poder mostrar esses tipos de leilão, resumir um pouquinho as regras, dar uma brincada em cima disso, tá? A nossa próxima live, será ao vivo. Então, daqui a 2 semaninhas eu tô de volta com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda tiverem dúvida, postem lá, entrem no site, postem lá no fórum. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal para vocês serem notificados das novidades. E claro, quem quiser de repente ter um conhecimento mais organizado, a gente tem o nosso curso online. É só entrar em clubefi.com.br/curso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima live, agora live. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.